Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco sobre o cenário de incêndios nos canaviais, né? Dando um balanço aí de como foi o ano de 2020 e principalmente a gente tentando entender esse ano de 2021, né? Um ano bastante preocupante para o setor, né? Porque a gente vem aí de alguns meses, né? Já sem chuvas, é um cenário que de fato preocupa para a safra 2021-22 de cana-de-açúcar e a gente também tem aí informações em relação a uma campanha de conscientização, de prevenção e combate aos incêndios nos canaviais. Então, para a gente falar melhor sobre essa campanha e todo esse cenário que eu já mencionei, a gente conversa ao vivo com Mônica Bergamaschi, que é presidente do Conselho, diretor da ABAG RP Ribeirão Preto. Mônica, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Jonatas. É um prazer enorme estar com você e trabalhar com você mais uma vez, né? Você que esteve conosco, um dos nossos vencedores do nosso prêmio. Bom te ver bem colocado, fazendo um importante serviço para o nosso agro aí. Prazer é nosso, Mônica. Bom, queria que a gente começasse falando um pouco em relação ao cenário de incêndios no ano de 2020, né? Porque para o lançamento dessa campanha de vocês agora neste início de junho, né? Vocês trouxeram alguns levantamentos sobre o cenário de 2020, que foi foi o segundo ano com o maior número de focos de incêndios, né? Nas áreas do estado de São Paulo, né? Nos canaviais. Você consegue traçar um pouco para a gente esse cenário, para a gente entender como é que foi esse ano tão preocupante? O ano passado nós tivemos chuvas muito mal distribuídas, temperaturas elevadas, né? Quem não se lembra do calor que a gente sentiu ano passado, baixa umidade relativa do ar, incidência de ventos fortes, nós tivemos aí mais de 6.000 focos de incêndios em todo o estado. E, como bem você colocou, perdemos somente para o início aí da década do ano 2010, onde foram mais de 7.000 focos, né? E o que traz muita preocupação é que justamente a gente chega num ano também de 2021 com pouquíssima chuva, né? Então é incrível, mas todas as bacias hidrográficas elas estão com capacidade crítica, principalmente aqui na nossa região. Então é importante que a gente atente a esse fato, as chuvas mal distribuídas, a secura, né? Que a gente vê, inclusive Gramado já sentindo muito nesse início de inverno, o que faz com que a gente, de fato, tenha que redobrar a atenção com as nossas ações, enquanto cidadãos, né, enquanto membros que na cidade, às vezes, um gesto tão impensado, uma coisa tão, às vezes, corriqueira, que a gente faz sem pensar, que pode dar um grande prejuízo. E, da mesma maneira, os nossos produtores rurais, os industriais, também têm que redobrar os cuidados com aquilo que fazem no campo e nas suas indústrias, né? Porque realmente a gente está com uma previsão muito ruim para esse ano em vista aí da baixa umidade relativa e da gente já ver grandes focos de incêndio já pegando em canavial aí. Lembrando, né, Jonatas, que incêndio não interessa para ninguém, nem no campo e nem na cidade. Então, prevenção é sempre a melhor palavra aí e a melhor atitude a se tomar. Com certeza. Bom, Mônica, nos últimos anos, né, as empresas elas têm, né, já de fato aí se preocupado bastante, né, se atentado bastante com a prevenção, né, de incêndios, justamente por conta dos prejuízos que né, esse cenário todo causa, né? E como você mencionou, não é bom no campo, não é bom na cidade, né? Isso, nós estamos nessa campanha já, que coordenada pela BAG Ribeirão Preto, mas em parcerias com muitas usinas e com produtores, associações de produtores. Essa já é a nossa 7ª edição, né? Justamente nós começamos no ano de 2015, após um fogo de dimensões impressionantes numa área de preservação permanente dentro do município de Ribeirão Preto, conhecido como Mata de Santa Teresa. Né? Então, ali, ao contrário do que muitos pensam, nessa época, né, as pessoas que nos acompanham também vão se lembrar, ainda era ainda era permitido o uso do fogo para queima de cana, era uma queima de cana, era uma colheita de cana queimada. Hoje faz-se a colheita da cana crua, né, com máquinas e crua, e muita gente falava, não, é o pessoal da própria área agrícola. Não era. Só para você ter uma ideia, era um ritual religioso, né, que as pessoas fizeram ali às margens da mata, com o uso de velas. As velas ali ficaram,
e deu início a um grande incêndio na mata, com prejuízo, né? Ninguém gosta de ver animais morrendo, árvores nativas de grande porte sendo queimadas. E ali, para fazer aquele combate, justamente foram as brigadas das empresas, das usinas que estão ali no entorno, que ajudaram. Isso aí suscitou justamente isso. Fala, gente, quando tem um incêndio, o incêndio não conhece cerca, não conhece patrimônio, não conhece nada. O incêndio é uma coisa que devasta o que tem pela frente, né? Então, foi quando nós decidimos fazer isso. Então, é claro que as empresas já tinham as suas brigadas, os seus treinamentos, os seus equipamentos para as suas atividades individuais, mas nós resolvemos fazer um grande pool, né? Então, hoje a gente tem esse grande pool de empresas, de associações coordenados pela gente, onde, além dessas ações de educação, de comunicação, de conscientização, e também existe um trabalho por trás de comunicação entre todas essas redes, e essas redes se ajudam, né? Quando há indício de fumaça ou de incêndio, já se reúnem, já se comunicam, uma já ajuda a outra, e, inclusive, essas brigadas também ajudam os próprios poderes municipais a combater o fogo quando está em área urbana, né? Porque a grande chance de ter qualquer êxito no combate de um fogo, caso ele ocorra, é você ser o mais rápido possível, trabalhar com a maior presteza possível para tentar evitar que ele se alastre. Se não, é só quando acaba mesmo a matéria combustível para que a gente consiga debelar um incêndio, né? Então, é isso. E fora isso, aqueles cuidados todos que a gente tem que fazer na hora do trato agrícola também, principalmente no que tange acero, limpeza de estradas, né? Tudo isso também para que a gente evite a propagação do fogo, que o fogo pule de uma margem para outra, que atinja a área de APP, enfim. Então, é toda essa conscientização que a gente tem feito, tanto no campo quanto na cidade. Com certeza, Mônica, e tô acessando aqui, né, com o lançamento da campanha neste ano, né, vocês trouxeram o indicativo de incêndios, né, então tem um site www.incendiosprevina.com.br, tô até acessando aqui, a gente tem agora, né, segundo informações da Somar Meteorologia em parceria com vocês, a gente tem um risco alto, né, de incêndios para a parte norte do estado de São Paulo, neste dia 22 de junho. Então, é um site bastante interessante que conta com esse mapa aí de incêndios, né? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse indicativo, quanto ele pode ajudar aí também as usinas e os envolvidos, né, em todo esse setor diante desse cenário. Isso é mais uma ferramenta, né? Quer dizer, então assim, a gente olha, a temperatura tá desse jeito, o vento está desse jeito, a umidade está desse jeito, então a gente sempre tem uma série de parâmetros para analisar. O que a SOMAR faz é justamente isso. Então, ela pega todos esses dados meteorológicos, ela pega dados de precipitação, de observação, ela junta tudo isso e nos dá isso pronto, né? Então, olha, ainda que a gente saiba que estamos num período seco, onde a propagação do fogo é mais propícia, nessas áreas, em especial, onde há aí pintado com alerta, um risco alto, conforme vamos dizer assim, a possibilidade da ocorrência do fogo, é preciso que todos redobrem os cuidados ainda, né? Então, é nessa hora onde as brigadas ficam mais alertas, onde todo mundo fica de olho no horizonte, né? Quer dizer, onde tem fumaça, tem fogo. Isso é um ditado muito antigo. Então, onde também nós alertamos escolas, professores, motoristas, né? Tem placas de estrada. Então, se avistar alguma coisa, ou até mesmo a gente tomar muito cuidado com atitudes impensadas, né? Que aquela gente, que bacana, tem agora menos com pandemia, mas olha, está tendo uma excursão numa mata, num piquenique, o pessoal está indo pescar na beira de um rio, vai acender uma tocha, vai fazer uma festa noturna. Então, todo cuidado é pouco, né? E o que a gente tem que lembrar também, Jonatas e os amigos que nos acompanham aqui, nós temos, infelizmente ainda, uma quantidade enorme de incêndios criminosos, né? Então, quando a gente percebe movimentação estranha também, onde a gente percebe alguém, porque não é muito difícil você ver as pessoas mesmo propositadamente colocando fogo, né, em beira de estrada, em tudo. Então, também alertar corpo de bombeiros e tudo, porque esse alerta, sabendo desses índices elevados, as pessoas podem se organizar melhor e já ficar ali mais prontos para, na eventualidade de combater, já ter ali tudo no jeito e à mão para que a gente faça isso o mais rápido possível, né? Então, é prevenir e, se não puder prevenir, combater com presteza.
Com certeza. Bom, Mônica, falamos aí então desse importante projeto de vocês, né? Essa campanha tão importante que a gente abordando aí, né, o setor sucroenergético, são informações muito relevantes, né? São perdas expressivas, então é importante mesmo a gente falar disso, né? E, de fato, prevenir todo esse cenário, né? Mas eu queria falar também com você, né, aproveitar essa oportunidade para a gente falar em relação aos outros projetos que a BAG Ribeirão Preto também tem, né? Você mencionou, né? Eu já participei do prêmio de jornalismo de vocês também têm um trabalho muito importante nas escolas, né, Mônica? Nas faculdades de jornalismo também, o prêmio com profissionais de jornalismo, né? Queria que você falasse um pouco também sobre esses outros projetos, porque é importante a gente abrir espaço também para essas outras iniciativas de vocês que são tão importantes e que elevam aí, né, a evidência do agronegócio para a sociedade como um todo. Isso, Jonatas. Na verdade, todo o trabalho da BAG, né, ele está fundamentado em cima dessa parte de educação e de comunicação. É para isso que a BAG Ribeirão Preto existe. E esses nossos projetos, todos eles se conversam, né? Então, por exemplo, mesmo esse nosso de incêndio, ele tem uma vertente educativa, ele tem uma vertente de comunicação, que é de conscientização. Uma sociedade com a mente mais aberta, mais consciente, que sabe das suas potencialidades, ela ajuda a proteger aquilo que é dela também, né? Isso é um patrimônio que é de todos. Então, o que a gente faz, um dos nossos programas, esse das escolas, chama Programa Educacional Agronegócio na Escola, que já está indo para o seu 21º ano, com 280 mil alunos que já participaram, mais de 3 mil professores. Esse material todo que a gente desenvolve, como você bem colocou no www.incendiosprevina.com.br, ali nós temos filmes, spots de rádio, cartilhas educativas, né? E esse material pode e deve ser usado por quem quiser, tá certo? É um material absolutamente isento, tudo com base em dados oficiais, científicos, fontes mencionadas, zero ideologia. Se alguém encontrar alguma coisa também que não está muito legal, entre em contato com a gente, sugere modificações. É um trabalho nosso do setor para que as pessoas conheçam melhor a região, as oportunidades que o setor oferece, que se orgulhe daquilo que é um patrimônio nosso do Brasil, o nosso agro brasileiro, que é tão sustentável, que preserva tanto, né, a nossa biodiversidade. Então, que a gente quer que as pessoas conheçam. É uma pena agora, em função da pandemia, a gente está impossibilitado de fazer os nossos programas presenciais, mas geralmente a gente leva alunos, professores ou outros grupos da sociedade mesmo para que nos conheçam por dentro mesmo, né? Para que vejam as nossas produções, como é que a gente trata o meio ambiente, como é que a gente trata os funcionários, como é que a gente trata a água, né? Outro tema tão importante. Então, a gente tem feito tudo virtualmente, mas eles estão ligados. Da mesma maneira com o jornalismo, né? Os estudantes de jornalismo, a gente também apresenta o agro para eles, mostra, né, as editorias que existem, as grandes possibilidades que existem de trabalho nesse sentido, porque são esses profissionais que nos ajudam a mostrar o que de bom nós temos dentro do nosso setor e também trazer da sociedade aquilo que a sociedade pensa ou demanda para que a gente possa melhorar sempre, né? Evoluir sempre. Então, o nada mais do que a gente trabalhe com educação, com transparência, conscientizando mais as pessoas para que a gente possa, num diálogo aberto, né, e sempre construtivo, melhorar as oportunidades, melhorar as questões para o país, melhorar as questões para as pessoas e a qualidade de vida. Então, é para isso que a gente está educando, conscientizando, trazendo mais parceiros para que todos combatam incêndios, para que todos conheçam melhor o setor, para que todos defendam o que tem que ser defendido e que também nos ajude a melhorar tudo aquilo que precisa ser melhorado. Então, esse é o nosso grande trabalho da BAG e para o qual todos também estão convidados a conhecer o nosso site também, que é o abagrp.org.br. Perfeito, Mônica. Olha, muito obrigado pelas suas informações, viu? Agradecemos muito a sua participação aqui. Prazer em revê-la ainda aqui virtualmente, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Jonatas, é sempre importante, vamos todos ficar muito alertas, né, nesse período, festas juninas, vamos aos nossos santos de devoção, mas não vamos pôr vela, não vamos soltar balão, não vamos fazer fogueira, né, acender lampiões, porque a gente está, de fato, num período muito seco, e cuidar bem das nossas matas, da nossa floresta, do nosso agro, do nosso patrimônio, dos animais e da vida das pessoas. Então, agradeço muito a oportunidade, a BAG RP está à disposição de todos. Um abraço e saúde para vocês.
Um abraço, Mônica, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações, viu? Bom, conversamos aí então ao vivo com Mônica Bergamaschi, que é presidente do Conselho Diretor da ABAG Ribeirão Preto, a gente falando um pouco em relação ao cenário, né, de estiagem, né, porque desde 2020 a gente vem acompanhando toda essa situação, né, e incêndios nos canaviais, que é um ponto de atenção que preocupa bastante todo o mercado, né? Então, a gente conversando com a Mônica, a gente viu aí as informações da ABAG Ribeirão Preto, que levantou que o ano de 2020, o ano passado, foi o segundo ano com o maior número de focos de incêndios em todo o estado de São Paulo, né? Foram 6.123 contra 7.292 incêndios de 2010, que é o ano em que se tem o maior registro de incêndios. A gente também falou um pouco em relação às preocupações com o ano de 2021, né? Porque a seca de 2020 se estendeu aí, né? Tanto é que a safra 2021-22 de cana-de-açúcar deve ser menor justamente por conta desse cenário de déficit hídrico, né? Em várias unidades produtoras do centro-sul do país. Então, também há atenção para esse ano de 2021 em relação ao número de incêndios, né? Então, a gente deve ficar bastante atento a isso. E, claro, né, as usinas e as unidades produtoras, de um modo geral, têm, nos últimos anos, se preocupado bastante com essa situação, têm acompanhado, né, e têm, em parceria com a ABAG, né, trabalhado na prevenção de incêndios, a prevenção que só tem crescido nos últimos anos, né, porque é importante isso para que não se tenha, né, perdas aí representativas, porque de fato é um cenário como a Mônica mesmo mencionou, né, é uma questão que preocupa não só a cidade, como também preocupa o campo, né. E a ABAG, então, falando para a gente também em relação ao lançamento da campanha de conscientização, prevenção e combate aos incêndios, com novos parceiros aí nesse ano de 2021, para que esse trabalho avance cada vez mais, né, e chegue cada vez mais a mais produtores, a mais pessoas na nossa sociedade. Então, a campanha também tem o indicativo de incêndios, que é um indicativo que relaciona aí as informações de previsão de chuva no curto prazo, também a umidade, tem informações também relacionadas em relação ao balanço hídrico, para que tenha-se um mapa, né, que a gente até mencionou, e daí ali naquele mapa há o indicativo de incêndios, né, alto, baixo ou risco de incêndios. Esse indicativo pode ser acessado no site www.incendiosprevina.com.br. Bom, a gente aqui no Notícias Agrícolas segue com mais informações, mas antes eu quero te lembrar para nos acessar nas redes sociais, é só procurar pelos nossos perfis por lá. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram, é só procurar pela gente por lá. Você também pode nos acompanhar ao vivo e interagir conosco através do YouTube. Você habilitando o sininho recebe as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo e você também consegue nos acompanhar, como tradicionalmente já acontece, através da home do nosso site, www.noticiasagricolas.com.br. Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouquinho tem fechamento do mercado da soja e você segue aqui para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.